estamos aqui para mais uma videoaula, dessa vez para vocês aí no assunto de história, tá legal? Para vocês aí no 4º ano. Meus queridos, a gente vai falar aqui para vocês sobre o Brasil rural, conteúdo do mês de maio, tá legal? A primeira parte aí do conteúdo do mês de maio, e a gente vai estar aqui trabalhando esse conteúdo com vocês, falando sobre agricultura, daí o porquê dessa cesta aqui improvisada aqui, tá? Para mostrar para vocês alguns produtos que são cultivados aqui na nossa terra, tá? Nossa cidade, e que são frutas saborosíssimas, tá? E algumas até que não são, por exemplo, a maçã é cultivada no Brasil, naquela região ali de São Paulo, Santa Catarina, lugares mais frios, mas nós vivemos aqui num lugar de região de clima semiárido, tá? E dessa forma não existe uma variedade de maçãs que possa ser cultivada em clima semiárido. Por quê? Porque é uma fruta que necessita de uma temperatura abaixo de zero para que ela floresça e gere frutos, tá bom? Então assim, no nosso território, infelizmente a maçã não pode ser cultivada. Mas existem outras variedades de fruta. A gente vai falar um pouquinho aqui, tá? Introduzindo o conteúdo aí. E na sequência a gente fala também de algumas frutas que são cultivadas aqui na região e que traz algum incentivo financeiro até para os produtores que trabalham com essas culturas em suas propriedades. Veja bem, o Brasil rural é o tema que a gente vai estudar aqui, tá? Para vocês aqui, o Brasil rural. No espaço rural, as terras são utilizadas para o cultivo agrícola, tá? O cultivo agrícola, para a criação de animais e também como local de moradia e sustento de muitas pessoas. Meus amados, nessa questão, nós vamos falar aqui sobre a agricultura familiar. Veja bem, no nosso território, o tipo de agricultura que é praticada é a agricultura familiar, tá legal? Na agricultura familiar, ou também chamada agricultura de subsistência, talvez você veja assim, ou já tenha ouvido falar assim, agricultura familiar ou agricultura de subsistência. Na verdade, as duas são uma só. Os produtores geralmente trabalham em uma pequena propriedade, plantam grande variedade de produtos. Às vezes na mesma propriedade eles plantam a laranja, eles plantam caju, a banana, tá? Plantam goiaba, enfim, plantam feijão, plantam milho, mandioca, enfim, tudo isso dentro de uma propriedade. E ainda criam animais como o boi, às vezes a ovelha, galinhas, patos, gansos, enfim, uma grande variedade de animais e uma grande variedade de produtos dentro da mesma propriedade. Na verdade, a mesma propriedade fornece ao seu proprietário quase todos os alimentos que são base no cardápio do brasileiro, tá bom? Pelo menos uma grande variedade de fruta, no mínimo, e os principais cereais, que no caso é o feijão, tá? Milho, enfim, tudo isso é produzido dentro da mesma propriedade. Então nós dizemos que isso aí é uma agricultura familiar. Por quê? Porque o objetivo é só o sustento da família, tá bom? Por essa razão é de subsistência também. Por quê? Porque o objetivo é só suprir as necessidades de cada membro da família. Entendeu? Aí veja bem. Mas também existe a agricultura, tá? Que é desenvolvida em grandes propriedades, tá bom? E a gente vai falar sobre ela mais na frente um pouquinho. Onde o proprietário tem o objetivo de exportar, tá bom? Seus produtos. Ele cultiva em grande quantidade um mesmo tipo de produto, tá bom? Por exemplo, se é o milho, é só o milho, só é plantado o milho na propriedade. Se é feijão, é só feijão. Se é, digamos assim, soja, é só soja. Ou se é mandioca, é só mandioca. Então assim, queridos, uma grande área de terra. E aí dessa forma, o que é tirado dali é tirado em grande escala, tá bom? E é vendido lá fora, porque dentro da família, tá? Não há como, tipo assim, não há condições de absorver toda aquela produção, tá bom? Então assim, o objetivo é vender esses produtos lá fora. Mas a gente vai falar sobre esse tipo de agricultura mais na frente um pouquinho. Veja bem, no conteúdo de vocês diz assim, no espaço rural as terras são utilizadas para o cultivo de vários recursos agrícolas. E cada proprietário, cada produtor, digamos assim, eles têm essa visão. Não só vender, digamos assim, dentro da cidade, mas aqueles produtores que produzem em grande escala, o objetivo é vender lá fora, tá? Em outros países até. Mas no caso da agricultura familiar, não. O objetivo é só o sustento da família, tá legal? A vida rural no Brasil. Veja bem. Os municípios brasileiros são formados em grande parte por espaços rurais e urbanos. Os espaços urbanos possuem uma aglomeração de pessoas e moradias, além de prédios e outras construções que são bem típicas. Já os espaços rurais
São caracterizados por plantações, criações de animais, moradias mais afastadas umas das outras, tá? É o cenário do interior. Veja bem, casinhas bem rústicas, afastadas umas das outras. Geralmente a casa fica afastada uma da outra porque geralmente cada casa fica dentro de uma propriedade, tá? E as propriedades geralmente são uma quantidade de terra considerável. Isso não é uma grande propriedade, mas é assim bem maior do que na cidade, né? O espaço de cada propriedade são vários hectares de terra. Então assim, as casas são afastadas umas das outras. Todo mundo se conhece, as ruas geralmente são de chão batido que a gente diz é de pissarra, tá? Às vezes não é asfaltada, não é calçada com calçamentos, mas na verdade é de chão, de areia, tá bom? E também há grande quantidade de criações de animais e plantações, tá bom? Esse aí é o cenário do campo. Veja bem, as atividades da vida rural sempre tiveram grande importância para a história do Brasil, sendo essencialmente para a economia do nosso país um grande alento. Além disso, muitas das tradições brasileiras se desenvolveram no meio rural. Por exemplo, muitas das festas que são, tipo assim, faz parte da cultura do Brasil, elas geralmente são mais desenvolvidas no espaço rural. As pessoas ainda conservam alguns traços da cultura, não só local, mas até do Brasil mesmo, tipo as danças portuguesas, o bumbo meu boi, esse tipo de cultura, de comemoração da cultura, do folclore brasileiro. Geralmente a gente vê mais nas cidadezinhas pequenas, como a nossa aqui, e cidades do interior. Às vezes na cidade grande você não vê, tá, alguém montando um festival do folclore, é muito difícil. E quando acontece, geralmente é um caso isolado nas escolas, alguma festa tradicional, tá bom? Veja bem, a gente vai falar aqui sobre alguns exemplares dessa vida no campo. Veja bem, a produção agropecuária é responsável por gerar grande parte das riquezas de nosso país, garantindo o sustento de milhares de famílias. E além disso, essa produção é responsável pelo fornecimento de alimentos que consumimos diariamente. Mesmo na cidade, você sabe, há uma interdependência do campo. Ou seja, os alimentos que nós consumimos na cidade vêm do campo. Às vezes o material, a matéria-prima para fazer a roupa vem do campo. Às vezes também, por exemplo, digamos no sapato, o couro dos animais que é tirado para ser produzido. No caso da roupa, o algodão, tá? O linho. Enfim, esses produtos são matérias-primas que são produzidas no campo e que são trazidos para as indústrias na cidade, tá bom? Para produzir diversos tipos de produtos. Aí diz, na culinária rural brasileira, estão presentes diversos pratos que na verdade são uma iguaria tradicional. Além desses muitos pratos, estão o pé de moleque, a pamonha, comum em diversos estados brasileiros, como Goiás, Minas Gerais, São Paulo. E ao lado tem aí no livro de vocês, na página 241, uma foto, tá legal? Mostrando justamente isso aí. O prato típico conhecido em quase todo o Brasil, ou eu diria em todo o Brasil, tá? A pamonha. Mesmo aqueles lugares que não produzem milho, por ser muito frio, mesmo assim eles conseguem comprar o produto, tá? E conseguem produzir se for o desejo. Mas assim, a pamonha é mais conhecida nessa região aqui, nordeste do Brasil, também de centro-oeste, há relatos, tá? Existe a feira dos brasileiros, dos nordestinos, onde você encontra tudo ali. Mas é mais no nordeste mesmo, tá? A pamonha. Aí diz aí, ó, conhecidas como moda da viola, as canções acompanhadas de viola, chamadas caipiras, são típicas da área rural e do interior do Brasil. Suas letras costumam tratar de assuntos relacionados justamente ao cotidiano no campo, mas também fazem sucesso nos meios urbanos. A moda de viola deu origem a outros estilos de música, que é, no caso, a música sertaneja, tá legal? Aí, veja bem, essa música aí pode até ser acompanhada com orquestra. Hoje em dia, a evolução do meio musical mostra esse lado rústico, caipira, onde tudo começou, mas há uma evolução. Hoje nós temos uma batida mais segura na questão da música sertaneja, né? Então o sertanejo universitário, por exemplo, é uma evolução do sertanejo, dessa modinha aqui, que é no passado, ela começou assim, como uma simples musiquinha, uma tocada de viola, e hoje é uma música acompanhada com quase todos os instrumentos. Então assim, é uma evolução da vida no campo na cidade, mas seguindo sempre as suas raízes, que foi onde tudo começou. Garotos, essa era a aula que a gente queria passar para vocês. A gente tem aqui, por exemplo, alguns produtos que são cultivados, como a banana, muito conhecida aqui na nossa região, a laranja também, que você conhece, a manga, tá? Tem uma manga aqui muito bonita, por sinal. E assim, a gente trouxe isso aqui para trazer um pouquinho desse gostinho do campo para a nossa aula, tá bom? Um abraço para vocês, meus amados. Daqui a pouquinho a gente vai estar passando para você mais a segunda parte da continuação desse conteúdo, tá bom?
Espero que vocês gostem, tenham aprendido alguma coisa, que eu tenha sido útil para vocês. Um abraço e até a próxima videoaula. Só lembrando também, tá? A atividade que está na página 242. Não esquecendo aí, 242 é a primeira atividade desse conteúdo aí, tá? A primeira parte do conteúdo do mês de maio. E a gente chega ao final de mais uma videoaula na matéria de História para vocês no 4º ano.